Atenção Brasil, tá aí na tela do canal do YouTube, a gente fala agora do Goiás. E a pergunta é a seguinte, gente. A gestão esmeraldina tá preparada para o ano mais pobre, entre aspas, da história esmeraldina? A gente já tá vendo aí. Troca no comando técnico por questão financeira e técnica também. Né? O Goiás falando que vai pagar salários dentro de uma nova realidade financeira. Teto do clube é o Tadeu, que ganha 200 mil. Né? Contratações um pouco mais humildes. Então é uma nova realidade do Goiás para 2026. E ontem, o Leonardo Pacheco, que é o diretor administrativo do Goiás, finalmente se posicionou. Finalmente deu entrevista lá no evento do Estado de Serra Dourada. Né? Deu uma entrevista boa para o Genésio Carneiro, lá do Aparecida TV Web. E a gente acompanha agora o que disse, né, o gestor, o diretor administrativo do Goiás, aqui na Band News Goiânia. Roda aí, o senhor do Goiás. Mudança de projeto, né? Nós tínhamos um projeto para a Série A, né? Não conseguimos, então é natural ter um ajuste para o que a gente vai disputar agora em 2026. Isso é normal, houve uma mudança na diretoria de futebol, foi uma decisão da diretoria de futebol, com a anuência, lógico, do Conselho de Administração, da diretoria executiva. E, então, acho que é normal, faz parte do processo, né? Era de fato um projeto para a Série A e agora a gente tem que adequar isso para o cenário atual. Muito bem. Avisa a gente aqui, né, meus amigos do Brasil, que o negócio tá acabando. Tá aí o Leonardo Pacheco, né, o CEO do Goiás, e tinha mais da entrevista, né? Ele foi questionado também sobre a questão lá dos técnicos que o Goiás estaria pagando. E ele fala que não são 4 treinadores, que parte desses débitos, dessas dívidas, já foi quitada, né? Dando a entender que o Goiás não paga ainda a multa rescisória do Ventura, do Mancini e agora do Carille, né? A informação que a gente tem é que o Mancini já teria recebido no momento em que deixou o Goiás. Aí a gente não sabe. Recebeu, né? 1 milhão e 600 mil reais. Mas divulgaram 900 mil? Não, mas foi 1,6. Foi. Parcelar, não? Não, do Mancini foi... Do Mancini ele recebeu no coco. Então o Goiás ainda paga do Ventura e paga... Até porque quem me falou é uma pessoa muito séria e eu não acredito que ele jamais dissesse a mim algo que não correspondesse à verdade. Diante disso, meninos, vocês enxergam o Goiás preparado para essa nova realidade, né? É uma realidade diferente, aquela coisa, você tem uma empresa, você está acostumado ali a ter um padrão de vida. O Goiás vai ter um outro padrão totalmente diferente. Para contratações, para premiações, para jogadores, para treinadores, para a estrutura física do dia a dia. Você vê o Goiás preparado para essa realidade, Nivaldo Carvalho? Esse novo Goiás? Ele vai ter que, se ele não estiver preparado, ele vai ter que se adequar a isso, né? É igual aquela madame que é acostumada a jantar fora, comprar sapatos de grife em shopping, vai ter que cortar tudo isso, né? Você vê, o Fortaleza que tem, até nós debatemos isso aqui ontem, o Fortaleza tem quantos mil associados nós falamos? 52 mil que o Danilo trouxe. Pois é, o Goiás tem o quê? 5 mil. Então... 10 vezes mais associados. O Fortaleza tá cortando lá. Marinho vai embora, Pikachu vai embora, muitos outros jogadores vão embora para diminuir a folha de pagamentos, para viver a realidade da Série B. O Ceará da mesma forma, muitos jogadores vão sair. Então o Goiás ele vai ter que viver dentro dessa realidade. O Carille ganhava aí um salário acima do que o Daniel Paulista vai receber. Então é dentro dessa realidade. Você ontem trouxe a informação do Gava, Thiago. O Gava foi pro Botafogo, né? Ganhava 140 mil aqui, né? O Goiás nem quis fazer proposta para ele. Então vai ter que colocar o custo do Goiás dentro do orçamento do Goiás. Mas você falou assim, o Goiás vai viver o período mais difícil, mais pobre da vida dele? Para mim não. O Goiás viveu... Eu acho que foi em 93, Kleber, nessa época você trabalhava em rádio ou não. Aquela vez que ele disputou uma Série B, aquela vez que roubou até dizer que ia subir, sim, foi em 93? 94, contra o Juventude, né? Teve o jogo contra o Juventude. Não foi a Desportiva. O Juventude foi o campeão, se eu não me engano, né? O jogo polêmico foi contra a Desportiva. Foi em 94. Naquele ano, o Goiás estava vivendo assim na penúria, porque e era um time fraquíssimo. Tinha Adriano, era
era... Parece que o cara fera lá era o Baltazar, o resto... Baltazar, Zé Teodoro. Foi o meu primeiro ano como profissional no Campeonato Goiano, né? Era um time bem fraco, com muitos jogadores da base, jogador catado aí do interior. Era uma pobreza sem tamanho. Então, o Goiás de 2026, ele não é tão pobre quanto era naquela oportunidade. 1h49, mas o futebol também era diferente, né? O futebol também era diferente. Você pega aí, você vai enfrentar uma Série B com Fortaleza que tem 150 milhões de orçamento aprovado. Orçamento aprovado não quer dizer que seja aquilo que o cara vai gastar, não. Pode gastar mais. É o orçamento aprovado. O Ceará com 120 milhões de orçamento. Quem tinha esse dinheiro em 2005, 2006, em 93, em 95... A realidade do futebol mudou, né? Aí nenhum time do Brasil tinha esse dinheiro. Mas eu vejo que a realidade... O Goiás ele vai ter menos dinheiro contra equipes que têm muito dinheiro. Mas a questão do problema do menos dinheiro que o Goiás vai ter, Giovani. E pra mim vai ser um desafio, mas ele já deve ter sido avisado em relação a isso, que é a chegada do Michel Alves, né, o executivo de futebol, que ele vai ter que trabalhar com um orçamento menor do que os outros anos, então pra ele já vem sabendo dessa situação. O que eu vejo que pode impactar nessa situação é que o futebol ele mudou muito em relação aos valores, Thiago. Hoje a gente fala aí do mercado aquecido, mas olha os valores que os jogadores estão pedindo. Olha o salário que o futebol está pagando hoje para jogadores de Série B. Você trouxe ontem a proposta, está sendo oferecido o Lourenço, foi oferecido aqui para o Vila, para Atlético, para outros clubes aí no Brasil, com salário em torno de 190 mil, mais moradia, vai dar em torno de 200 mil. A gente está falando 200 mil assim, parece que é fácil pagar numa Série B. Então eu vejo que isso vai ter trabalho aí o Michel para montar um elenco qualificado. É lógico que a gente está nessa expectativa. Vamos ver quais serão essas contratações do Goiás para a próxima temporada. Eu tô por dentro da questão do mercado de transferências nesse começo de 2026. Com 200 mil você não monta um time top. Não monta. Com salário teto de 200, né? Não toma. Você não toma jogador de ninguém. Você não compete. O Náutico tá pagando 200 mil. Cara, o time que veio da Série C agora. É uma loucura que virou futebol. E não vai pagar, tá? O Náutico, tá prometendo, né? O Náutico, quando for lá pro mês de junho, se ele começar a temporada pagando esse salário, ele, no mês de junho, já acabou o dinheiro. O Náutico, todo mundo sabe como que é o Náutico, gente. Sempre é desse jeito. A gente acompanha, assim, mais ou menos como é que é o Náutico. Não dá, gente. Fez loucura, sobra ano pro dinheiro. Meus amigos, 1h52 agora, debate das feras, oferecimento das maiores marcas goianas. Engilabor, segurança no trabalho é com o timaço da Engilabor. Primeira mão, Saga, confiança absoluta. Like Imóveis, o like das feras do esporte é da Like Imóveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Carelli. Meus amigos, sempre bom falar para você da Ismafer Ferramentas, com uma mega promoção. Furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Ismafer Ferramentas, ligue agora, 3093-3939. Ferramenta barata é com o timaço da Ismafer Ferramentas. E é claro, Seba. A Black foi prorrogada por mais uma semana aqui na Seba. Só aqui você garante telha Brasilite 366 por R$ 1,10 por apenas R$ 89,90. Vem pra Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado e sorteando pra você um Corolla Cross 0 km. Compras acima de R$500 você leva um cupom. Venha pra Seba e economize de verdade. Ô Kleber Ferreira, até que ponto essa realidade financeira nova do Goiás pode ser um empecilho, um problema? Porque aquela coisa, o Vila... Por que o Vila tem se virado? O Vila já está acostumado com isso, meu amigo. O Vila passa dificuldade a vida inteira. O Vila tem que ser mais criativo, o Vila busca receita onde não tem. O Goiás não está acostumado com isso. O Goiás, ele era um rico, muito rico, que agora foi para a classe média. Ele morava na Aldeia do Vale, agora ele vai para o Caiçara, ele vai para a Vila Brasília, onde eu moro. Ele vai cair de padrão de vida, né? Você vê o Goiás preparado para essa nova realidade já em 2026? Se preparando. O Goiás já está se preparando, tanto que ele trouxe o Michel Alves para comandar o futebol, que é um formador de time, mas times com operário da bola. Ele não vai indicar nenhum medalhão para o Goiás. Já mandou o Carille embora, porque o Carille não queria dar opinião nas contratações, exigindo os jogadores que o Goiás não quis pagar. O Goiás preferiu pagar a multa. Olha que coisa absurda. O cara vem aqui, deixa o time na Série B, faz o que o Carille fez e sai recebendo R$1.200.000 de multa rescisória. É um passo errado do futebol, custa caro demais e o Goiás terá que pagar. Ontem, Thiago,
foi publicado o ranking de valorização dos clubes de futebol do Brasil. Os 20 primeiros e depois os outros. O único do Centro-Oeste que está entre os 20 é o 19º, que é o Atlético Clube Goianiense. Alguém quer saber quem é o maior do Centro-Oeste? Só consultar lá. O Goiás é o 29º. Você fala do valuation, né? Do o Atlético vale o dobro do Goiás. O Atlético vale 430, o Goiás 260 milhões. Leva em consideração o patrimônio, dívidas... Receitas a receber e valor do elenco. E valor do time. É a mesma coisa. Leva em conta o patrimônio? Sim. O patrimônio do Atlético vale mais que o do Goiás? A questão é a localização do estádio Antônio Ascioli, o metro quadrado lá. É alto? Mas em relação à Serrinha, tá bem longe. Bom, eu tô falando do critério deles. E você concorda? Não, aí é outra coisa. Eu tô falando porque a Serrinha, a localização da Serrinha em relação ao Antônio Ascioli... Sim. Vale Enfim, muito mais. o Atlético é o 19º e o Goiás é o 29º. Essa é a... Eu queria saber qual é o critério. A pesquisa tem. Se você o critério principal. Eles colocaram lá é o valor do 400 elenco, e poucos milhões do Atlético, do Goiás Goiás 200 e poucos 260 milhões. Pelo amor de Deus. Gente. O critério é valor de elenco, patrimônio, conquistas recentes, valor da marca, que aí entra a questão das conquistas recentes, e entra também receitas a receber. Receitas a receber. Meu Deus do céu. Mas faz sentido porque, por exemplo, em 2024, a questão do patrimônio não. Para mim, o patrimônio do Goiás vale muito mais. A área do centro vale muito mais. Serrinha, Buriti Sereno. Mas, por exemplo, em 2024, o Atlético estava na Série A. O Goiás estava na Série B. Então, só aí já tem um aumento de receita. Já tem um peso aí, né? O Atlético ganhou 4 campeonatos goianos de 2020 para cá. O Goiás não ganhou nenhum. Isso pesa no valor da marca. Né? Então, assim, tem esses pesos aí. Mas eu achei a diferença. Tem que ver a ponte é colocar o Goiás 10 posições atrás do Atlético. São números, Divaldo. Por exemplo, o Atlético tem uma área que ele não tem divulgado. Ali em volta do Ascioli, o Atlético tem algum... Mas é tudo lá em Campinas, Kleber. É aquele mundo de gente lá, aquele piseiro. Mas aquela área ainda tem uma área que o Atlético comprou para fazer um centro de treinamento para a base depois aqui do Cemitério Parque Vamos simplificar o trem. Você tem um lote em Campinas, ali perto do Ascioli, e tem um lote ali perto da igreja do César Augusto, aquela empresa maravilhosa que ele tem. O que vale mais? Você vai perguntar isso pra mim? Eu sou campineiro, mas aí acontece que o valor de mercado, é claro, é o lado da Serrinha. Mas o Atlético tem uma área... Muito mais, oi. Mas o Atlético tem uma área... Eu não sei o tamanho em alqueires, não. Que ele comprou para fazer um centro de treinamento aqui, depois do Parque Memorial. Tem que ver o peso. Qual que é o peso do critério? O patrimônio entra aqui, qual o peso? O peso principal do critério... Qual que é o peso? O peso principal aqui dos critérios do levantamento dessa pesquisa é gestão no futebol. Gestão no futebol. Se for patrimônio... Aí gestão no futebol, meu amigo, o Atlético não ganha, não. O Atlético goleia. Né? Mas tem agora a questão da estrutura... Depois, para não cometer injustiça, depois eu quero ter acesso a essa desgrama aí. Eu vou estudar. A princípio, eu diria que é um absurdo isso aí. Eu estou só lembrando que foi publicada ontem essa pesquisa. O Atlético é o 19º. É publicado aqui na CBF? Em todos os veículos especializados. Mas esse trem é o quê? Quem onde é isso? Quem é essa ideia? Aqui, a pesquisa, ela foi feita, eu até publiquei mais cedo, pelo Esportes Valui, que é uma empresa especializada em valuation de clubes de futebol. Inclusive, ela é contratada para você ter um valor especificado, né? Precificado, para a venda de SAF. Então ela é uma referência no Brasil. Não é uma espécie de Paraná Pesquisa. Não. É Esportes Valui. Ela, inclusive, já foi contratada por equipes da Série A do Campeonato Brasileiro para fazer o cálculo de valuation, que você usa na proposta de SAF. Então o Goiás está se preparando para essa nova realidade. Então o Michel Alves veio com essa função. Dispensa o Carille e traz o Daniel Paulista, para trabalhar com a nova realidade de jogadores. Veja bem, o Goiás deixou o Gava embora. Aí ele foi lá no Anápolis e trouxe o Cadu. Certo? O jogador que trouxe Fábio. O Fábio lateral que o Vila dispensou. O Goiás, ele trouxe o Rodrigo Soares, que jogou no Atlético, até eu achei ele bom jogador. Um jogador bem patamar bem... Mas aqui no Atlético a gente criticava ele cedo, à tarde e à noite. Não jogou. Aqui no Atlético ele não jogou nada. Tem jogador que a gente tem certeza que não dá conta de jogar em certos times, certo? Eu tinha certeza, eu não fiquei em cima, vocês me conhecem, eu não fico usando microfone para ficar combatendo o profissional quando o cara já está contratado. Mas eu tinha certeza que o Moraes não dava conta de jogar no Goiás. Pois é.
Mas essa é a nova realidade. O Goiás está se preparando para esse novo momento. Tem um dado novo que eu achei muito curioso, porque já teve essa entrevista que nós mostramos aqui agora, certo? E na segunda-feira vai ser apresentado o Michel Alves como o diretor de futebol do Goiás. O que é um absurdo, né? Porque o cara já tem mais de uma semana trabalhando. Eu nunca fiz na minha vida. Não, mas aí tem um dado novo. O Gidão vai estar lá, o Marco Antônio também, para apresentar e atender Guidão, a imprensa. né? O Conselho Administrativo, o André trouxe hoje, né? Hoje não, já tem acho uns 2 dias que o André trouxe essa notícia, que na segunda-feira o Conselho Administrativo, que é presidido pelo Haroldo Guidão, vai dar uma coletiva, vai apresentar o Michel Alves e vai dar uma coletiva. Vamos ver qual que são as perguntas. Um atraso gigantesco, né? Porque o Goiás ele não subiu contra a equipe do Remo há 3 semanas. Há 3 semanas. Nesse espaço de tempo aí, o Hugo falou 3 vezes com a gente e com as outras empresas também de comunicação. O Watson Batista deu uma baita de uma entrevista pra você e pro Alcaraz aqui pra Band News. Exclusivo. E falou mais umas 3 vezes. O presidente do Crixás falou 3 vezes, o presidente da Baixa da Égua falou 4 vezes e o povo do Goiás vai falar 4 semanas depois que o time não subiu. Então você já pegou o que eu ia falar, a primeira parte. Não, Parabéns. O que eu acho um absurdo é apresentar o Michel Alves, que já tem mais de uma semana que tá trabalhando no Goiás. Então o Guidão vai falar, enfim, ele e o Marco Antônio. Outra coisa, em março vai acontecer aquela reunião para mexer no estatuto, voltar o presidencialismo ao Goiás. Agora, esse Quando? Não. Em março. Eles vão discutir se tem a possibilidade de voltar ou não. Hoje não passa, viu? Mas em março tem esse pessoal que não falou nada até agora, começou a falar agora. Eu voltaria aquele regime presidencialista. Eu também voltaria, mas eu tô dizendo o seguinte, até agora ninguém falou nada, certo? Agora, como tem essa possibilidade, eles começam a pôr a cara, mostrar pra gente quem é eles. Eu não conheço. Eu sei que claro, vejo lá no estado da Serrinha, mas não sei o tom de voz de cada um. Agora eles vão começar a falar. Por quê? Porque em março já vai ter esse novo passo. O que eu estou dizendo é o seguinte... Só lembrando que as eleições para o cargo do Guidão, elas estão marcadas para dezembro de 2026. Mas antes de março pode mudar e não ter eleição. Então, o Goiás está se preparando para esse novo momento. O Goiás precisa se preparar de verdade. O Goiás não tem hoje um presidente para a gente ouvir. O Goiás não tem um diretor de futebol, um conselheiro que dirige, ele contrata executivos e esses não mandam. Então a gente precisa ter alguém para falar pelo Goiás, sabe? Mas não é um conselho administrativo. É um presidente que a gente chegue, entreviste, cobre, ouça para entender a realidade. Isso faz parte desse novo momento do Goiás. O Goiás precisa mesmo se adequar a esse novo momento financeiro. Agora eu vou dizer uma coisa, meu querido Thiago. Você fala, mestre, em nome das maiores marcas goianas? Alô, meu ouvinte amigo, aqui é o Doutor Baterias, a melhor de Goiânia. Bateria de 60 amperes, Max Life, por apenas R$ 349,00 à base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor, 6231428070. Tiger Omoda, na Avenida T8, no Setor Bueno. Dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. Venha para a Tiger Omoda. Amigo empresário, cuide do maior ativo da sua empresa, a saúde e a segurança dos seus colaboradores. A Engilabor tem exames ocupacionais e laudos. Engilabor 36090447 ou acesse engilabor.net.br. Engilabor, a melhor amiga do empresário goiano. E Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 3272-1881. Pneus Express. O Marco Antônio mandou R$5 aqui de superchat, falando que a diferença na pesquisa é porque o Atlético tem o Watson, que sabe tudo de futebol, e o Goiás não tem ninguém que cuide da gestão do clube. Nem da entrevista. E o Igor participou com a gente aqui, mandou R$1 no Live Pix, dizendo que o Rodrigo Soares machucou muito no Atlético, por isso que ele acabou não jogando. Mas ele continuou machucando muito. Mas, bom, tomara. Mas ele fez uma boa temporada pelo Novo Horizontino. Bom, eu tô dizendo, é um bom jogador. A Série B dele de 2025 foi muito boa. Justifica a contratação. Foi muito boa. Mas olha, o Goiás não vai a lugar nenhum contratando o Cadu, não. Isso aí eu tenho que falar agora e nem acreditando que o Fábio vai dar conta de jogar no Goiás. É preciso refazer esse ponto de vista. Uma outra coisa, eu até faria esse negócio, o Kleber, mas eu vou falar do Goiás, estou falando pelo Goiás. O Goiás acabou negociando agora com o Palmeiras 50% daquele garoto que está jogando no time do Palmeiras, profissional, o Larson. Que menino é excepcional jogador. E jogando muita bola. O Goiás vendeu 50% dele por 5 milhões. Então, no tempo do Ari isso acontecia?
Não acontecia. Ele ficaria com o jogador e venderia pelo preço que ele acha que vale. Agora, eu venderia porque no Palmeiras, 50% do Larson vale mais do que 100% do Larson hoje. No Goiás atual, no tempo do Airê, não era assim. O Goiás atual do Airê, ele valorizava o jogador. O Goiás desvaloriza. A que ponto chegou o Goiás ter de vender um jogador da base para valorizar? 2-3 agora, mas digamos que é uma prática adotada por várias equipes, né? O Atlético faz isso. O Vila, por exemplo, o Vila agora negociou 2 jogadores com o Flamengo. Qual que foi o tópico que você levantou agora há pouco do Goiás, Thiago? Se o Goiás está preparado para a parte financeira, né? Bicho, uma coisa é você vender o carro quando você não, vou trocar de carro. A outra é quando você está devendo o banco, você tem que vender o carro, ué. É a necessidade, né? É a necessidade. E o negócio do Larson não foi ruim. Não, foi bom. E tem se provado, tinha esse modelo, essa modalidade de negócio, como uma boa modalidade. O Vila agora com o James. Muita gente fala, o Vila poderia ter ficado com o James por mais uma temporada. O Vila fez 2,5 milhões com o James, 2 milhões pela venda, 500 mil pelo empréstimo, e o Vila ainda tem 15% do James para uma eventual venda. E se ele tivesse aqui, ele não tinha se valorizado. A imprensa teria acabado com ele, porque a gente criticava. Ué. Foi a pior sistema defensivo, foi entre os 3 piores da temporada do ano passado, com o James jogando. Então, assim, que tinha o David Júnior, né? O Vila, caso o Vila venda, o Mirassol venda ele agora pelos 30 milhões que estão sendo pedidos, o Vila ainda vai pegar o quê? Pega 10%, 4 milhões e meio. Com mais 2,5 que ele fez, o Vila fará quase 10 milhões com o jogador que era criticado. E aqui eu vou falar... Então é um modelo interessante. Sim, eu gosto disso, o Atlético faz muito isso também, o Vila fez isso. Só para não deixar, eu aprendi com um cara no rádio, ele era bom, rapaz, depois a gente... Bom, deixa para lá. Para não deixar não, aperta ele, né? Para não deixar a informação pela metade, o Vila negociou com o Flamengo o Raimundo e o Heitor. Pegou 1 milhão e tem mais a participação que não foi divulgada do direito dos 2 jogadores, o Raimundo e o Heitor, 2 jogadores da base. Aliás, 2 baita jogadores. O Vila fez muito isso, o Vila colocou garotos, tanto que o garoto mal chega no profissional, o Vila já estava emprestando, tinha jogador no Atlético Mineiro, Flamengo. Tinha jogador para tudo quanto é lado aí. São bons demais. Eu comecei no rádio com o Jorge Cajuru. Então, Cajuru, né? Então eu aprendi que a gente não deixa a informação pela metade. Quando o Thiago falou, o Vila negociou 2 jogadores, eu quis complementar para aqueles que estão nos acompanhando saber quem são.